6 manhã da quarta-feira, dia 8 de novembro. Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui na bancada conosco Eduardo Kaufmann, consultor em independência química. Eduardo, bom dia, prazer falar contigo aqui no Panorama. Ok, bom dia Aline, bom dia Moisés, Bom dia. Ouvintes. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Grupos terapêuticos, do que nós estamos falando? Pois então, né, Aline? Grupos terapêuticos, esse é um sonho antigo que eu tenho de poder colocar isso em prática dentro da DK Consultoria, até pelo valor social, né, que os grupos terapêuticos têm. Me parece, né, que aqui na nossa região a gente não tem muito, principalmente aqui em Lajeado, não se tem muito essa prática, né? Em alguns espaços públicos, sim, né? O CAPS tem grupo terapêutico, a Central durante muito tempo teve grupos terapêuticos para as familiares dentro do tratamento, hoje em dia não tem mais, enfim. E eu tenho percebido, né, já há algum tempo a necessidade, né, social de se ter esse tipo de atividade. E aí, pensando nisso tudo, né, esses grupos terapêuticos, na realidade, eles possibilitam, né, que as pessoas possam compartilhar suas experiências, né, entre os participantes, que elas possam ter um espaço de escuta, ter um espaço de fala, receberem orientações, né, e no que diz tocante aquilo que é a atividade da DK, que é o tratamento, né, para as pessoas que têm transtornos por uso de substâncias, né, poder fazer projetos terapêuticos, né, condizentes com as necessidades de cada indivíduo. Qual é o público, Eduardo? O público, pois bem, toda e qualquer pessoa maior de 18 anos de idade Posso participar. que tem problema com drogas ou pensa que possa ter. Isso para os grupos de dependentes químicos. Para os grupos de familiar, qualquer pessoa. Porque se a gente for pensar na questão família, tem a questão prevenção também, né? Então, ter conhecimento sobre o tema vai fazer com que eu possa agir de uma maneira mais adequada com relação a prevenir, né? Quando a gente fala em prevenção, é tentar suprimir completamente o uso de substância ou retardar o máximo possível para que não haja prejuízos cognitivos nas pessoas ao fazerem experimentação. Bom, eu sou um consumidor, por exemplo, de álcool e de uma hora para outra eu tenho consumido cada vez mais e mais, mas ainda não me considero um alcoólatra. E tu atende esse público, por exemplo? Atendo esse público, sim, muito, inclusive... Porque às vezes o cara tem uma vida absolutamente normal, ele não está Não. ainda tendo um prejuízo profissional, pessoal, mas ele pode estar com... eu tomava um X, daqui a pouco eu tomo 2X, 3X, não tô... Pô, já gera uma preocupação, né? Uma fatia significativa das pessoas estão dentro dessa narrativa, né? Que entendem que não tem problema com Não, álcool. sem dúvida alguma, né? Um processo natural, entre aspas, da doença, alcoolismo, se a gente falar especificamente do alcoolismo, é a negação da doença, né? Isso que tu falasses, Moisés, a gente teve um número muito acentuado de pessoas que desenvolveram esse aumento do consumo dentro da pandemia. E não é uma evolução tão rápida, é uma evolução assim gradativa, e me parece que a gente relativiza e normaliza. A linha... Para isso, você terá que... A moça aí não tem problema. A gente não se dá por conta, mas a linha que separa o consumo menos nocivo para o consumo nocivo, ela é muito tênue, né? E é quase que imperceptível quando o indivíduo vê já está do outro lado. Eu falo isso porque não existe consumo de bebida alcoólica que não seja nocivo ao organismo humano, tá, gente? Isso é uma coisa que não sou eu que digo, é a Organização Mundial de Saúde. Tá? Mas as pessoas começaram a desenvolver esse consumo mais exacerbado em função, né, da tensão emocional, psicológica que houve, da questão de fica em casa, faz uma jantinha, se reúne com a família, aquela coisa toda, e começou, né, a pessoa fazia o uso muitas vezes esporádico, ou aquele famoso bebedor social de final de semana, e quando o cidadão se deu por conta, estava fazendo janta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim por diante. E quando se deu por conta, né, teve alguma dificuldade de voltar ao padrão de consumo anterior. Sim, esse é um público que a gente atende na DK, até com os processos de mentoria, né, que são tratamentos personalizados, né, com tempo de duração já específico, né? Inclusive até
a gente tem um processo de reeducação do consumo de bebida alcoólica, né, que é uma tentativa. Se o indivíduo não tem o diagnóstico de alcoolismo... Ele continua consumindo, mas de outra forma. Exatamente, é mais ou menos como fazer uma reeducação alimentar. Tá? E aí, se o resultado, isso tudo é monitorado, se o resultado é positivo, como diria, né, o meu avô, tchau e bênção. Né? Agora, se o indivíduo não conseguir manter o padrão de consumo o mais saudável possível, né, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, que é para homens adultos, se a gente falar aqui da bebida mais consumida da nossa região, que ainda é a cerveja, tá? Beber um dia sim, um dia não, por semana, nunca consecutivamente, tá? Até para dar tempo do organismo metabolizar, né, o etanol, o álcool consumido, e no máximo de 3 a 4 doses alcoólicas nesse evento de uso, que seria o quê? Que seria uma dose, uma long neck de cerveja. Então, 3 long necks, dia sim, dia não, seria um consumo menos nocivo de álcool. Se fosse vinho, 3 cálices de vinho, né, e tal. O que eu acho já um altíssimo consumo, na minha opinião. Eu também fiquei pessoal. surpresa. Achei que era menos. Isso é uma indicação da Organização Mundial de Saúde. Agora, eu imagino que quem nos acompanha agora está fazendo tendo esse entendimento, né? Ligando esse alerta de que talvez, aquilo que o Moisés falava, de que talvez eu estou extrapolando, né? Talvez, então, agora perdi as estribeiras nesse consumo. E aí, para fazer parte do grupo, já tem que ser atendido pela DK ou é alguém que daqui a pouco nunca teve acesso ao teu trabalho, ao que a consultoria faz, mas entendeu que é o momento de procurar o grupo? Perfeito. O que acontece, Aline? Então, maiores de 18 anos, homens e mulheres, no caso de quem faz o consumo de substância, que tenha problema ou que pensa que possa ter problema. Sim, essas pessoas estão, né, dentro. Lógico, ex-pacientes da DK, atuais pacientes da DK, né, que queiram participar do grupo, tal, né, vão poder participar. Tá? Esse para o grupo dos dependentes. Para o grupo dos familiares é aberto, né? Indivíduo tendo ou não um ente que faça consumo de substância, né? Frisando que a questão dos grupos familiares, né, ela é super importante, Aline, porque mais de 75% dos tratamentos para dependência química iniciam pela família. Olha aí. Por causa daquele processo de negação. A família identificou. A família está sentindo, né? Os prejuízos e as consequências, muito mais que aquele indivíduo que está fazendo o consumo, né, e está ali no que a gente chama, nos estágios motivacionais, na pré-contemplação do problema. Ele está tendo um comportamento inadequado ali de consumo exagerado de substância, está tendo prejuízo, mas ele não contempla que aquilo é um problema. Mas a família já está sentindo, né, o estado que o indivíduo chega em casa, a agressividade num primeiro momento verbal, né, a dificuldade financeira, não conseguir mais executar as tarefas de maneira adequada como executava antes, a falta que ele está fazendo dentro de casa, porque aumenta a tolerância da substância, passa mais tempo em uso e se ausenta, né, da participação familiar e assim por diante. E aí essa família procura ajuda. Então, se algum familiar estiver agora, né, nos escutando e dizer assim, puxa vida, o meu marido tem problema com álcool, mas eu não consigo acessar ele. Vai para o grupo da DK. Lá você, além de ter a nossa orientação, ainda vai compartilhar a experiência com as pessoas que já estão lidando com essa situação há mais tempo, né, e vai te trazer uma série de subsídios para te começar a fazer um movimento, né, para te poder ajudar essa pessoa. E não só para ajudar essa pessoa, porque na questão familiar tem uma outra coisa que é muito importante, né? A pessoa acaba por entrar num processo que hoje a gente chama de codependência, né, onde ela tenta, na realidade, ter o controle sobre a vida do outro que está fazendo o consumo, para que ele cesse esse consumo, e quando a gente tenta, né, ter o controle da vida do outro, o que acontece? A gente esquece de cuidar da nossa própria vida. E aí a nossa saúde mental, a nossa saúde física e emocional, ela começa, né, a se perder. E aí é aquela velha história, cego não guia cego. Se a pessoa não estiver bem, como que ela vai ajudar o seu ente, né, que já está com uma questão de dependência ou de abuso, né, de substância? Então, a importância, né, até inclusive para uma família que queira ajudar alguém que está num processo de adoecimento em função do consumo, ir para dentro do grupo para poder se fortalecer e para poder adquirir experiência para ter um manejo melhor dessa situação. Tem limite de pessoas em cada grupo, Eduardo?
Tem limite, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tô mega surpreso e super feliz, porque ontem, né, eu fiz um videozinho de 1 minuto lá para colocar nas redes sociais da DK Consultoria e o troço explodiu. De tal demanda, né, represada que existe desse tipo de atividade. Então, assim, olha, o pessoal que quiser participar, por favor, ligue o quanto antes, tá? Pro nosso contato, né? Que é o 519-8406-7554. Pessoas aqui, né, do Vale do Taquari, acho que de mais longe fica, né, complica. Vai acontecer em Lajeado. Vai acontecer em Lajeado, na sede da DK Consultoria, no bairro São Cristóvão, Rua Paulo Oppliger, número 50, sala 05. Para as pessoas saberem onde é, onde era antigo o CRPO da Brigada Militar, né, nos fundos da CBM, Material Elétrico, aquela ruazinha sem fim, né, que pelos fundos da Rua dos Fundos do Shopping ali, super fácil, a gente manda localização, hoje em dia isso não é o problema, tá? Porque as vagas são limitadas, tá? O ideal, tá, seria 12 participantes por grupo, tá? E são quantos grupos? A princípio vai ter um grupo de dependentes químicos, né? Então de pessoas que têm ou pensam que têm problema com substância, e um grupo para familiar, em dias distintos. Nas terças-feiras, das 19h30 às 21 horas para os usuários de substâncias, e nas quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas para os familiares. Daí não tem a presença do usuário. Não tem a presença do usuário. E quantas pessoas por família, Eduardo? Geralmente é o casal, né? Quando tem filho ou filha que tem problema, né? Ou a esposa e a filha, ou o esposo e um filho e tal. Não tem um número limitado, tá? Mas aí tem a questão até de valores e tal. Quando é o casal é um valor, quando é individual é um valor, etc. e tal. Mas aí as pessoas entram em contato com a gente, que a gente explica todo esse modelo de tratamento, manda pelo WhatsApp, né? As orientações e assim por diante, tá? Esses grupos, eles vão, a princípio, ser perpétuos, né? Vão continuar. A gente vai fazer um breakzinho ali no Natal, Ano Novo, tá? E depois eles vão continuar, tá? E as pessoas podem ir acessando o grupo, né? E, enfim, ir participando, né? É um grupo aberto, né? Mas estruturado, né? Com uma sistemática de funcionamento. Inclusive, para vocês terem uma ideia, né? Amanhã até, na parte da manhã, a DK Consultoria vai estar aberta para visitação. Tá? A gente está até entrando em contato com os profissionais da área de saúde mental, que muitos fazem encaminhamentos, né, para a gente auxiliar. Muitas vezes o cidadão vai lá na psicóloga falar sobre um processo de ansiedade, de depressão, e aí a pessoa se dá por conta lá na avaliação, na entrevista, de que tem um consumo ali exagerado de álcool. Vou encaminhar para o Eduardo, porque eu não sou especialista na área, o Eduardo é lá da DK e assim por diante. A gente tem vários parceiros, para que as pessoas conheçam uma nova sala da DK Consultoria, que a gente migrou de sala dentro do mesmo prédio, né, justamente para poder, né, ter um espaço adequado para fazer os grupos, né. Então a gente está lá com toda uma estrutura nova, né, audiovisual, enfim, né, para poder trazer, porque não vai ser um grupo só de partilha, né, vai ter conteúdos, né, vai ter toda uma dinâmica de funcionamento, é um grupo estruturado, né. No primeiro tempo do grupo vai ter um conteúdo, no segundo tempo do grupo vai ter a fala, a escuta, a troca. Eduardo, para saber dos valores do investimento, tem que interagir com vocês. Não, eu posso até passar aqui no ar, assim, Vamos para as lá, pessoas então. terem uma ideia, até porque eu acho que também, eu tenho certeza que são valores super acessíveis, né? Porque se tu vai fazer muitas vezes um tratamento individual, ele pode, né, ter um custo um pouco mais elevado, tá? Então primeira questão, assim, para quem é atualmente paciente da DK Consultoria, a participação no grupo será bônus até o final do ano. Tá? Então não tem custo nenhum, é só ligar e marcar a presença, vai ter acesso ao grupo, tanto para os adictos ou os dependentes químicos, como para os familiares, tá? Os novos pacientes para os grupos de dependentes químicos, R$30 por sessão ou R$100 por mês, uma mensalidade, onde te dá direito a 4 sessões. Tem um desconto aí de R$5. Tá? Ex-pacientes,
nesse valor tem um desconto ainda de 25%. Então ficaria R$ 22,50 por sessão ou R$ 80 por mês. Então um custo, né, bastante acessível para as pessoas. Tá? E os grupos de familiares também, né, os familiares então de pacientes têm um bônus. Né? A gente, lógico, o ideal seria que participassem no máximo 2 pessoas por família, mas daqui a pouco tem um filho e tal, né? Tudo é negociável, tudo é conversado. Né? O individual seria 30 por sessão ou 100 para o mês, com direito a 4 sessões, né, de grupo. 2 familiares, se é o casal, não é 60, e é 50. Né? Já fica mais em conta ainda. E se tiver um familiar extra, mais R$10. Né? Ou então 175 por mês, com direito a 4 sessões. Então é super acessível, né, hoje para as pessoas poderem participar. Eu sei que fica, né, meio difícil assim, para as pessoas guardarem isso tudo, então entre em contato com a gente, tem o nosso e-mail também, que é o contato@dkconsultoria.com.br, né, ou pelo WhatsApp, então, que é o 51 98406-7554. Né? Novos pacientes, geralmente a gente marca uma avaliação, né, para dar também uma orientação. Essa avaliação é sem custo, né, para o indivíduo. A gente marca o horário, ela pode ser online ou pode ser presencial, de acordo com a disponibilidade de horário do indivíduo. Né? Então a gente está, né, eu e a Jéssica, que é a psicóloga, né, que está trabalhando com a gente, né, a gente está com toda uma estrutura, né, de serviço montada para atender as pessoas em tudo aquilo que for necessário. Eduardo, esse é um protagonismo negativo, né? Mas a gente precisa falar dele. Continua sendo a massacrante maioria do sexo masculino que procuram os teus serviços, ou a mulher já tem um protagonismo diferente? Como é que está isso? Não, continua sendo ainda a grande maioria do sexo masculino, mas também percebo que há uma demanda represada de mulheres. Tá? Nós já temos uma dificuldade hoje muito grande para conseguir, por exemplo, leitos de internação em clínica especializada feminina. Tá? Falta leito para internação de mulheres. Tá? Porque o que acontece? Né? Até já foi um papo meu e da Aline aí esses dias, né? A mulher dentro da questão do empoderamento, né? da busca pelo seu espaço, etc. e tal, né? Também, em algum momento, entende, né? Ou entendeu de que alguns comportamentos que eram antes exclusivos dos homens, como, por exemplo, ir para um barzinho, fazer um happy hour, etc. e tal, começou também a ser um comportamento feminino, né? E lógico, né, que não com uma intenção de se tornar doente ou dependente, ninguém começa a fazer consumo de substância nenhuma pensando em ter prejuízo e ficar doente, obviamente, né? Isso é uma característica do processo, né? Algumas pessoas, algumas mulheres começaram a criar tolerância e a desenvolver um consumo mais exacerbado de álcool e também até de outras drogas, né? Então a gente está tendo sim uma demanda cada vez maior, cada vez mais crescente de mulheres, e também está se quebrando aquele preconceito, né? Porque antigamente, aqueles ditados antigos, né, a gente ouvia muito, né? Um homem bêbado é horrível, mas uma mulher, nossa, nem se fala, né? Não, né? Tanto faz, né? É péssimo para todo mundo. É péssimo para todo mundo. É que nem aquela história, né, da questão também sociocultural econômica, né? O cidadão tá bêbado lá na cobertura, caído no tapete persa, é diferente do cidadão que está na sarjeta com uma garrafa de cachaça debaixo do braço? Claro que não, né? Os dois estão alcoolizados, os dois estão sob efeito do etanol. E a desgraça é a mesma. Tá? Então, essas coisas têm ido para esse lado, mas ainda sim a grande maioria, os homens. E idade, Eduardo? Idade, geralmente entre 25 e 40 anos. Tá? Jovem, adulto jovem. Mas, olha, também tem reduzido, porque o que acontece? Por incrível que pareça, né, apesar de todos os alertas, etc. e tal, os nossos programas de prevenção, realmente, eles em termos de resultados são quase nulos. Olha aí. Né? E a gente vê, se eu falar lá do LENAD de 2017, que é o Levantamento Nacional para Estudo em Álcools e Outras Drogas, traz que o consumo de bebida alcoólica no Brasil inicia em torno de 12 anos e meio de idade. Né? Uma outra diferença que a gente vê, não precisa ir muito longe, é só circular pela cidade aí a partir do anoitecer ou no final de semana, né? Aqueles grupos de jovens nas esquinas, né, perto, né, de alguma loja de conveniência que venda esses produtos, né, consumindo o tal do famoso kit, né?
Porque se tu te lembrar, Moisés, lá no teu tempo de adolescência, lá no interior de Cruzeiro, lá, né, tu tomava uma cervejinha no final de semana, né, e tal, um golinho lá com o pai, né, e tal. Era uma coisa bem por aí, né? Hoje em dia não, né? A gurizada com 15, 16 anos está tomando vodka com energético, está tomando gin com energético, que são bebidas destiladas, que têm um teor alcoólico muito maior, consequentemente um prejuízo físico e mental muito maior, né? Daí tu imagina, tu começas a beber com 12 anos e meio, cria tolerância. Cara, com 20 anos tu já é um alcoolista, né? Tu já tem um diagnóstico de alcoolismo, tu já tem alterações hepáticas, o fígado já está, né, com um problema, né, e tal. Então tem diminuído também essa faixa etária cada vez mais. Muito bem. Eduardo, muito bom falar contigo mais uma vez. DK Consultoria. Pode procurar conversar com toda a equipe do Eduardo, principalmente com o Eduardo Kaufmann, consultor em independência química. É o terror dos bebuns, Eduardo. Nossa, não. Eu sou a salvação, cara. Eu deixei de ser o problema faz 25 anos, Moisés. Eu comecei a ser a solução. Não me assusta, cara. Não, eu sei. Eu sei. O Edu chega e dá um choque no bebum, né? Ele chega lá e dá um choque, tá certo. Eduardo, sempre um prazer te receber. Voltamos a falar mais sobre esses grupos aí nos próximos dias. Legal, a gente vai falando aí. Qualquer necessidade aí é só chamar que a gente está por aí. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Eduardo Kaufmann conversando com a gente aqui, né?